Boa tarde, sejam bem-vindos ao Alentejo às Quartas, organizado pela Divisão de Conservação da Natureza e Bem-Estar Animal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Informamos que estamos a gravar este webinar e que no final os participantes poderão colocar as suas questões, de forma oral ou através do bate-papo. Agradecemos que confirmem se as vossas câmaras e o som está desligado para não haver aqui interferências depois na apresentação. Obrigada. O nosso webinar de hoje tem como tema Biomicroclima, monitorização do microclima à escala dos musgos. A oradora de hoje, Helena Espanhol, é licenciada e doutorada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. É atualmente investigadora no Centro de Investigação e Biodiversidade e Recursos Genéticos, Biopolis, CBio InBio. Os principais interesses da sua investigação centram-se na diversidade, ecologia e conservação das briófitas, dos musgos, em Portugal. Colabora em vários projetos na área da educação ambiental. Muito obrigada, Helena, ter aceito o nosso convite e se quiser partilhar a sua apresentação. Obrigada. Ora, boa tarde a todos, obrigada por estarem aí desse lado a assistir. E antes de falar então sobre este projeto que é o Biomicroclima, eu vou só fazer assim aqui um breve enquadramento sobre as particularidades das briófitas, falar também um pouco sobre o estado de conhecimento em Portugal e mais concretamente também no Alto Alentejo, e depois então vou focar-me então portanto, na abordagem que foi realizada e nos principais resultados do projeto Biomicroclima. As briófitas, cá no norte nós chamamos briófitas, mais no sul briófitos, mas são vulgarmente designadas por musgos. E as briófitas não têm, portanto, sistema condutor especializado, como as plantas vasculares, não têm também raízes e funcionam como esponjas, ou seja, acabam por absorver água através dos seus tecidos por capilaridade. E, dado isto, são realmente, o seu conteúdo em água varia com o da atmosfera. Portanto, quando a água está disponível, acabam por, portanto, crescer e realizar a fotossíntese, e quando a água não está disponível, portanto, suspendem o metabolismo. E devido então a devido ao facto da fisiologia não é, estar muito dependente, portanto, do meio ambiente, da precipitação e também portanto, da temperatura, considera-se então que são espécies que poderão ser afetadas pelo clima. A dispersão é feita por esporos, tal como aos fetos, tal como aos cogumelos, mas apesar disso, pensa-se até que portanto, normalmente estão associados a uma dispersão a longa distância. Mas o que é certo é que existem várias estratégias de vida e há espécies que, por exemplo, têm esporos mais pequenos e mais leves, e essas sim poderão realmente, poderá haver essa dispersão a longa distância, mas também há casos em que, portanto, os musgos desenvolvem esses esporos maiores e mais pesados e, portanto, a dispersão poderá não ser, portanto, a tão longa distância. Portanto, isto poderá ser até um fator a ter em conta, portanto, na vulnerabilidade destas espécies. Em relação à temperatura ótima de crescimento, está entre os 15 e os 25 graus centígrados, e os extremos ainda não se sabe ainda muito bem, ainda não está muito estabelecido, para além de que isto também poderá variar um pouco com diferentes espécies. O que sabe-se fundamentalmente é que as espécies portanto, acabam por ser mais sensíveis em estado úmido à temperatura. E em estado seco realmente conseguem tolerar temperaturas bastante elevadas.
são primocolonizadoras, ou seja, são espécies que realmente são as primeiras a chegar a substratos difíceis, como superfícies de rocha, como troncos, como solo, e, portanto, acabam por ter um papel aqui muito importante como estabilizadoras do substrato. E que depois até poderão, portanto, facilitar até o estabelecimento de outras espécies. E por funcionarem então como esponjas, não é? São reservatórios de água. E esses reservatórios de água podem ajudar, por exemplo, numa floresta a regular, de facto, o microclima, mas também, por exemplo, são procurados, não é? Procuradas estas espécies como, portanto, como abrigo. E há muitas interações entre briófitas e animais, pequenos animais, e outros não tanto, portanto, que se conhecem. Em relação ao estado do conhecimento, em 2019 foi publicada uma lista vermelha, portanto, das briófitas para a Europa, e chegou-se à conclusão que 23% das briófitas encontram-se ameaçadas na Europa. Portanto, nesta lista vermelha o que se pode consultar são, portanto, as espécies e portanto, em que estatuto de conservação a que estatuto de conservação, portanto, está atribuído. E existem estatutos de conservação com mais premência, como os criticamente ameaçados, depois aos ameaçados, vulneráveis, até espécies, portanto, menos ameaçadas. Anteriormente, em 2013, foi publicado também um livro vermelho para Portugal. Nós, sensivelmente, em Portugal temos 704 taxa, 12 já estão regionalmente extintos, e, portanto, temos aqui esta tabela que nos indica também 42 criticamente em perigo, outros em perigo, vulnerável, os quase ameaçados, que também é uma outra categoria, e temos 336 espécies consideradas pouco preocupantes. Normalmente estas categorias estão, como é que se chega a estes estatutos de conservação? Tem em conta, por exemplo, como é que a população destas espécies se encontra, se está fragmentada, se não, se existem vários locais em Portugal, se, por exemplo, o habitat em que se encontra está mais, portanto, vulnerável, mais ameaçado a perturbações e, portanto, tendo em conta esses critérios, atribuem-se estas categorias. E nesta lista vermelha foi publicado, portanto, uma lista de espécies para cada parque natural, portanto, de Portugal. E para o Parque Natural da Serra de São Mamede foram, portanto, listadas 36 espécies com um estatuto de conservação considerado importante. Uma delas, que está, portanto, aqui a bold, marsupela profunda, é uma espécie que está, portanto, listada na diretiva Habitats, e duas delas, Nomobril lusitânico, 3 Racomítrio hespérico e Triquetrella aripilensis, são consideradas, são endemismos da Península Ibérica e, portanto, estão aqui listadas como espécies importantes com estatuto de conservação. Mas, portanto, isto em termos, portanto, do estado de conhecimento, mais ou menos, portanto, no Alto Alentejo, que vos falei há pouco, foi, portanto, em 2013, o grande estudo, assim, que mais pormenorizado e em que houve realmente um levantamento mais sistematizado, foi em 1997, foi um estudo realizado pela professora Cecília Sérgio, do Jardim Botânico de Lisboa, e que, portanto, chegou aqui à conclusão de que havia, portanto, para uma lista de espécies de 226 espécies. Isto tendo em conta que temos 704 espécies em Portugal, ainda é uma porção bastante considerável, dos quais 168 são musgos, 53 hepáticas e 5 atocerotas. Isto são as briófitas, digamos, o nome científico que se dá, não é? Portanto, a estas plantas. E depois, dentro das briófitas, nós temos 3 grandes grupos. São os musgos, que normalmente são os mais diversos, e por isso é que se atribui normalmente o nome vulgar de musgos. E depois temos as hepáticas e os antocerotas. Portanto, os 3 grupos existem, portanto, portanto, no Alto Alentejo.
Também, para além deste estudo, que também outro estudo que contribuiu bastante para o melhor conhecimento também desta área, foi também do meu colega César Garcia, em 2006, com o seu doutoramento, que se baseou basicamente neste levantamento dos briófitos epífitos, ou seja, espécies que colonizam troncos e ramos, neste caso de carvalhos. Portanto, ele fez um levantamento de norte a sul e, e o Alto Alentejo foi uma das áreas ali da Serra de São Mamede e não só, foi uma das áreas-alvo em que foi possível, portanto, depois também identificar algumas espécies importantes para conservação. E então agora iria então falar mais especificamente sobre o projeto Briomicroclim. Brio vem de briófitas e microclim de microclima. E como é que este projeto surgiu? Portanto, isto é um projeto exploratório que iniciou em 2023, no qual eu estou agora, portanto, a liderar, e vai terminar agora em janeiro de 2025. E este projeto surgiu da necessidade de recolher dados climáticos a uma escala mais fina. Isto porque estamos aqui a estudar plantas, musgos, portanto pequenas, e que são altamente dependentes das condições locais. Nós atualmente o que temos, portanto, disponível são dados climáticos mais grosseiros, mas realmente não existem estes dados a uma escala mais micro. E, portanto, esta foi uma ideia de instalar uma primeira rede de monitorização microclimática e tendo como alvo apenas uma espécie. A espécie que nós escolhemos foi a Edwigia striata, que é uma espécie que é considerada quase ameaçada, portanto, na Europa, uma espécie, portanto, sensível a alterações, portanto, de precipitação e de, portanto, umidade e de temperatura, e que pensamos que poderá, portanto, ser considerada até um indicador, não é, de alterações climáticas. Portanto, o que nós fizemos foi então monitorizar o microclima, portanto, à escala deste musgo. Esta espécie já tinha, portanto, a espécie-alvo, eu já tinha começado ou melhor, sim, a observar e a estudar já no meu doutoramento, e mais ou menos em 2013 conseguimos publicar um artigo sobre então uma atualização desta distribuição desta espécie e também tentar perceber e com isto também mostrar que era uma espécie que estava um pouco esquecida, isto porquê? Porque era uma espécie que estava dada ao nível da variedade. Mas com vários estudos de herbário, várias recolhas também de campo, conseguimos perceber que é uma espécie que se consegue distinguir, portanto, no campo, e também depois com dados também moleculares, chegou-se realmente à conclusão que era uma espécie diferente. Aqui conseguem ver um mapa, portanto está distribuída, não é, desde aqui o norte de Portugal até, portanto, Marvão. Recentemente soube que já está dada, já foi descoberta para a zona de Monchique, portanto passará a ser o limite sul da espécie. Portanto, isto estava, como vocês aqui conseguem ver, estava dado, portanto, em 2013. Portanto, foi mais ou menos nesta altura que se publicou este artigo e que também estávamos a fazer na altura, estávamos a participar nessa lista vermelha das briófitas de Portugal, foi dado o estatuto de DDN. O que é que isto quer dizer? Dados deficientes new, portanto nova. Ou seja, considerou-se que ainda era uma espécie que se calhar ainda não, nesta altura, ainda não conseguiríamos dizer com toda a certeza que se calhar seria esta a distribuição em Portugal. E que, portanto, ainda não ia ser dado um estatuto de conservação e, portanto, foi dado este estatuto de conservação um pouco preliminar e agora com mais dados talvez conseguiremos agora atribuir um novo estatuto de conservação.
Este foi então o artigo também portanto, que foi baseado também na parte molecular, e em que, portanto, com base também em várias recolhas e várias recolhas e observações de herbários, conseguiu-se também, portanto, colocar aqui a distribuição, portanto, na Europa e também aqui um ponto em Marrocos. Os objetivos, então, deste projeto são, então, portanto, a curto prazo, então, comparar estas variações climáticas locais com os padrões climáticos de maior escala e depois avaliar, então, portanto, no final, a potencial vulnerabilidade da espécie-alvo às alterações climáticas. Em relação à metodologia, portanto, como já disse, portanto, estabelecemos uma rede de monitorização microclimática, tendo em conta a área de distribuição da espécie na Europa, e instalamos então 16 locais, 16 pontos, não é, de amostragem, portanto, na Europa, onde então estivemos, portanto, a monitorizar o microclima desta espécie. Com a ajuda, isto sem dúvida, porque isto convém mencionar, foi com a ajuda de uma rede colaborativa de biólogos. Sem esta ajuda seria impossível fazermos esta monitorização. Em Portugal, só para fazer aqui apenas um zoom, portanto, foram colocados então esta rede de monitorização microclimática desde aqui, portanto, o norte, até então Marvão. E em Marvão é, portanto, uma zona, portanto, a parcela é uma parcela que, portanto, basicamente onde estão afloramentos rochosos com quercus pirenaica, portanto, com carvalho negral. Portanto, na Europa, os habitats mais representativos desta espécie vão desde ambientes mais expostos, como por exemplo afloramentos rochosos, em zonas úmidas, como por exemplo no país de Gales, é um habitat um pouco completamente diferente de todos os outros. Afloramentos rochosos mais expostos, como por exemplo França, mas também portanto, ocorre, portanto, em florestas, como por exemplo em Espanha, em florestas de pinos silvestres, ou então, portanto, no norte, em Portugal, em florestas de Quercus orocantábrica. Agora é assim que se chama, não é o Quercus robur, é Quercus orocantábrica. A população desta espécie, que, portanto, aqui conseguem ver, às vezes é um pouco fragmentada e às vezes até está misturada, os tais verde musgo, mas aqui consegue-se ver, aproximando e com uma lupa de aumento, consegue-se ver, portanto, texturas diferentes, e isto são então três subpopulações, não é? Que ocorrem aqui, por exemplo, numa rocha, às vezes pequenas, portanto, o tamanho aqui da minha mão. Em outros casos, a população até é bastante contínua. É mais raro, mas ocorre em alguns sítios com alguma continuidade. Portanto, na Europa, o que nós fizemos foi colocar, então, sensores que medem temperatura e umidade junto das populações e com uma frequência de medição de 30 minutos. Estes sensores são bastante simples de usar, são pequenos, e para descarregar os dados estão, portanto, ligados a uma aplicação. Existe uma aplicação que conseguimos colocar no nosso telemóvel e depois, tal como nós fazemos portanto, no multibanco, por aproximação, conseguimos descarregar, portanto, os dados.
para além destes sensores, também estivemos a experimentar um outro tipo de sensor de campo, isto apenas na Península Ibérica, porque era um pouco mais exigente, como vocês estão a ver, é um pouco, portanto, ainda é um pouco grande e chama bastante a atenção, por isso é que nós colocamos, portanto, em todos os sítios temos aqui uma indicação de qual é o nome do projeto e qual é, portanto, o meu contacto, pronto, para quem vir não achar isto estranho. E então, portanto, este sensor de campo tem estes, então, que vocês estão a ver aqui, são vários elétrodos, são 8 elétrodos, que medem a condutividade elétrica. E o que é isto, a condutividade elétrica? Vai ser, no fundo, um indicador do teor de água que permanece na população. Portanto, os musgos são, este musgo em particular reage rapidamente portanto, à disponibilidade de água, mas depois consegue manter a água durante algum tempo e, portanto, ver isto e algumas variações sazonais, isto ainda não está nada estudado e portanto, achamos que poderia ser bastante interessante usar também este tipo de sensor de campo. Para já, recolhemos dados microclimáticos para um período de 12 meses, portanto, mais ou menos desde setembro de 2023 até agora setembro de 2024. E os sensores mais pequenos irão agora ficar durante algum tempo, porque são sensores que podem ficar, têm uma durabilidade de entre 5 a 10 anos e portanto, desta forma, continuando com esta ajuda de vários colaboradores, portanto, na Europa, vamos conseguir manter esta rede. Já os mais pequenos, os sensores de campo mais pequenos, vão ter que ser, agora no próximo ano, retirados do campo. Especificamente em Marvão, fizemos então a instalação em julho, portanto, de 2023, e temos ido mais ou menos, sensivelmente, de 3 em 3 meses, temos ido ao campo, portanto, também às vezes fazer aqui, ver se está tudo, às vezes, em condições, às vezes estes elétrodos soltam-se, um ou outro solta-se, ver também se os sensores continuam no mesmo sítio, se está tudo a funcionar bem. Portanto, fomos em julho, depois em outubro de 2023 e, portanto, durante este ano de 2024 fomos em março, depois em junho e em setembro. E agora a próxima vez será, portanto, já em 2025. Aqui poderão ver que já temos aqui instalados dois sensores, isto porque o primeiro detectamos, infelizmente, um defeito no sensor de umidade, portanto, eles têm lá instalados lá dentro 2 tipos de sensores, não é? Um sensor de temperatura e um sensor de umidade, e o de umidade houve um defeito, então nós instalamos em junho, portanto, 2024, um novo sensor já com isto, portanto, a funcionar bem. E, portanto, só daqui a um ano é que teremos dados de umidade, relativamente a um ano, não é? Então, relativamente aos resultados, portanto, eu vou só abordar os dados de temperatura, não é? Para os quais nós temos dados, então, preliminares. Estes dados microclimáticos foram todos processados, portanto, usando uma abordagem standardizada e, portanto, para relacionar então o microclima com o macroclima, combinamos depois os dados microclimáticos provenientes dos sensores de campo com dados macroclimáticos provenientes, portanto, de Weather5Land, que é proveniente do site do Copérnicos, que está disponível a uma escala, portanto, a uma resolução de, portanto, 9 km. E portanto, tivemos a verificar e a comparar estes dois tipos de dados, portanto, ao nível das temperaturas horárias.
Quando então, o que é que nos mostra esta distribuição das temperaturas horárias, e isto tendo em conta que vocês estão aqui a ver este gráfico, é a distribuição das temperaturas horárias para, portanto, esta espécie, tendo em conta toda a área de distribuição, portanto, na Europa. Portanto, é juntando todos os elementos. E o que conseguimos ver é que o microclima, que está aqui representado, é esta cor esverdeada, e o macroclima, uma cor, portanto, mais acastanhada, sobrepõem-se em grande medida, mas também conseguem ver que, por exemplo, se olharmos aqui para esta tabela, que alguns valores extremos são bastante diferentes, como, por exemplo, aqui os máximos, em que o macroclima tem aqui 40 graus e, por exemplo, o microclima vai atingir mais do que 10 graus centígrados. Os dados também refletem uma variabilidade sazonal, mais uma vez, tendo em conta toda a área de distribuição, portanto, da espécie, portanto, na Europa, e, por exemplo, na primavera e no verão conseguimos ver que, conseguimos observar que as temperaturas microclimáticas atingem valores, portanto, máximos mais elevados do que as temperaturas macroclimáticas. Vamos estar sempre a ver a comparação entre o verde, não é? Verde microclima, e o macro, essa cor mais acastanhada. Quando agora vemos a distribuição do microclima versus macroclima, isto agora já vendo, portanto, por cada local de amostragem, aqui os locais de amostragem estão ordenados por latitude, ou seja, aqui em cima vemos, portanto, as latitudes mais a norte e em baixo as latitudes mais a sul, neste caso aqui coincide a latitude mais a sul com Marvão. E o que conseguimos ver é que, de facto, pronto, o microclima e o macroclima vão variando, não é? Consoante os locais de amostragem, e que existem, portanto, segundo, portanto, já como esperado, não é? Segundo o esperado, os valores médios mais baixos ocorrem a latitudes mais a norte. Temos aqui valores, não é, entre 9 e 12 graus, isto tanto para o micro como para o macro. E a latitudes mais a sul, os valores médios são mais altos, não é? Aqui temos mais ou menos quase 19 graus, 20 graus. Depois analisamos também as séries temporais das temperaturas horárias. E aqui, mais uma vez, para dar alguns exemplos, nas latitudes, portanto, mais a norte, o que é que nós verificamos? Aqui o microclima, portanto, as temperaturas microclimáticas apresentam maior variabilidade em relação às temperaturas macroclimáticas, aliás, até, portanto, excedem esta variabilidade das temperaturas macroclimáticas, enquanto que, por exemplo, em latitudes mais, portanto, a sul, a variação das temperaturas microclimáticas acaba por ser menor do que em comparação com a variação das temperaturas climáticas, apesar de, por exemplo, aqui no caso em Marvão, às vezes esta variação vai variando ao longo do ano e também com a posição de cada sensor de temperatura e umidade. Portanto, isto corresponde, portanto, em cada sítio nós colocamos 3 sensores, temperatura e umidade, que correspondem normalmente sempre a diferentes orientações. Tentamos, portanto, colocar 3 que representassem um pouco a variabilidade do sítio em questão. Depois o que fizemos foi ver a diferença entre as temperaturas, calcular esta diferença entre as temperaturas microclimáticas e macroclimáticas, portanto calcular este desvio, que é um indicador, portanto, muito usado. E, por exemplo, mais uma vez, para dar alguns exemplos, até em latitudes mais a norte, conseguimos ver que as temperaturas microclimáticas são predominantemente mais elevadas do que as temperaturas macroclimáticas, portanto há aqui um desvio positivo. Enquanto que em latitudes mais a sul já há alguma variabilidade,
temos sítios, por exemplo, este aqui destacado nesta caixa verde, em que as temperaturas microclimáticas são, portanto, menores do que as temperaturas macroclimáticas, mas, por exemplo, aqui em Marvão já há alguma variabilidade e isto vai variando também ao longo do tempo. E, portanto, acabei por mostrar um bocado desta variação e como há tanta variabilidade, nós decidimos usar aqui um método para então sintetizar melhor esta variabilidade, esta relação entre macroclima e macroclima. E então o que fizemos foi calcular um método muito simples, calcular regressões lineares entre o microclima e o macroclima, e usar, portanto, o declive da reta como um indicador desta relação. Então, o que é que nos diz, o que é que nos poderá dizer então este indicador? Se um declive, então, se o declive da reta for superior a 1, o que quererá dizer é que as temperaturas microclimáticas vão ser superiores às macroclimáticas, ou seja, vai haver uma amplificação dos valores extremos das temperaturas nas condições locais. Enquanto que, se tivermos um declive da reta menor do que 1, o que nós vamos observar é que as temperaturas microclimáticas vão ser inferiores às macroclimáticas e, portanto, significa que vai haver uma moderação desses valores extremos das temperaturas nas condições locais. E aqui, então, é uma representação desse método. Mais uma vez, aqui o que nós temos portanto, são os locais da amostragem aqui ordenados por latitude, portanto, da esquerda, latitudes mais a norte para a direita, latitudes mais a sul. E os nossos resultados o que confirmam é que as temperaturas microclimáticas, portanto, vão ser superiores às macroclimáticas em locais como? Que tipo de locais? Locais mais expostos, locais mais abertos. Portanto, em que vai haver então esta amplificação destes valores extremos de temperatura nas condições locais. E isto poderá ser, pronto, um indicador, ainda terá que ser agora confrontado com outras coisas, mas poderá ser um indicador de quais serão, digamos, os microrrefúgios mais vulneráveis ou não às alterações climáticas. Por outro lado, todos estes locais que estão aqui abaixo, este ainda que, como, portanto, as temperaturas também microclimáticas são sempre superiores às macros, é em Portugal, portanto, em Monsanto, é um sítio com, portanto, Quercus com sobreiro, às vezes realmente um pouco com uma canópia realmente mais, um sítio, portanto, com uma floresta, portanto, mais aberta, e em que realmente há aqui, assim, pelo menos numa determinada posição de um dos sensores de temperatura e umidade, há realmente esta amplificação de temperaturas. Então, em relação todos os outros sítios, portanto, o que é que acontece nestes sítios? As temperaturas microclimáticas, então, são, portanto, inferiores às macroclimáticas, e isto ocorre em que tipo de locais? Em locais, portanto, de floresta, mas em que realmente a canópia exerce aqui um papel muito importante na moderação dos valores extremos de temperatura nas condições locais. Em princípio, estes serão, digamos, os sítios, portanto, mais estáveis, não é? E, portanto, teremos que os até, portanto, proteger para se manterem, portanto, como sítios de refúgio. E aqui é só para vos mostrar só um exemplo dos outros tipos de sensores de campo, que são, portanto, aqueles tais que medem a condutividade elétrica e, portanto, como indicador do teor de água, não é, que permanece nas populações. E o que é que nós vemos? Vemos aqui uma variação sazonal dessa condutividade aqui em cima,
e conseguimos relacionar com, por exemplo, aqui a umidade. E que conseguimos ver? Conseguimos ver que no outono e no inverno nós vemos aqui uns picos, não é? Uns picos de condutividade elétrica, ou seja, em que os musgos, não é, estão, portanto, úmidos, em estado úmido, que corresponde então a uma umidade relativa sempre superior a 75%. Portanto, isto depois vai ser muito interessante e pressupõe-se então que nestes períodos em que há estes picos e em que há esta umidade superior a 75%, que haverá então uma maior atividade fotossintética. Claro que portanto, este sensor de campo não é, digamos, uma medida direta da atividade fotossintética, é uma medida indireta. Temos que depois fazer outro tipo de análises, mas isto já poderá ser bastante importante para analisar esta variação sazonal. Uma coisa que às vezes não temos ideia de quanto tempo ainda vai permanecer, portanto, úmido e qual poderá ser, portanto, a sua variação ao longo do tempo. E aqui é apenas um vídeo para vocês verem como este musgo em particular, nossa espécie alvo, reage rapidamente, como vocês estão a ver aqui à água. Isto depois poderão consultar. Eu já vos vou mostrar aqui o site que nós temos. Poderão consultar este vídeo. Portanto, apenas para finalizar, quais serão as futuras contribuições, portanto, deste estudo? Principalmente, portanto, identificar, então, estes microrrefúgios vulneráveis e também microrrefúgios também mais estáveis, não é? Onde estas populações da espécie-alvo poderão sobreviver face ao agravamento das condições climáticas. E isto também estamos em parceria, estamos a trabalhar também com a União Internacional da Conservação para a Natureza. Eu pertenço até a um grupo de, portanto, especialistas de briófitas, em que depois nós vamos então fornecer um relatório técnico mais em pormenor sobre a potencial vulnerabilidade da espécie-alvo às alterações climáticas. E, portanto, nós agora estamos nesta última fase em que temos já todos estes dados que vos acabei de mostrar e vamos também agora cruzar com informações de cenários de alterações climáticas e tentar, portanto, apresentar e propor uma abordagem de modo portanto, a identificar estes microrrefúgios vulneráveis e mais estáveis em relação às alterações climáticas. E pronto, aqui deixo-vos a última página e agradecer a toda a equipa, que ainda é bastante extensa, e convidar-vos, portanto, a verem aqui o nosso site, o briomicroclim.net, e também, se quiserem, seguir-nos nas redes sociais. E muito obrigada. Obrigada, Helena. Nós vamos agora abrir aqui um momento para colocarem as vossas questões, que poderão fazer de forma oral, levantando a mão, ou então no bate-papo. Agradecer mais uma vez à Helena, enquanto eu abro aqui as definições. Portanto, já os nossos participantes já podem colocar as vossas questões de forma oral, levantando a mão. Entretanto, enquanto não aparecem aqui algumas questões, já temos aqui uma questão. Portanto, a Maria Matos pergunta, Helena, tem algum estudo sobre este tema no Planalto das Cesarendas, na Zona Oeste?
Não temos este estudo aplicado a essa zona, não. Depois, Relembrar só, Helena, que em termos de Portugal, quais são os locais? Portanto, certo, são oito locais, são 8, certo? exatamente, desde ali o norte, portanto, Corno do Bico, temos depois também, portanto, ali perto de Vila Pouca de Aguiar, Faf, a Boboreira, Caramulo, Estrela e, Monsanto e Marvão. e em Marvão, Monsanto e Marvão, exatamente, Monsanto e Marvão. Já Em agora, termos, Helena, sim, sim, diga, diga. diga, diga. Helena, é a Helena que monitoriza todos estes locais ou existem outros investigadores que também o fazem Sim, em para já território nacional? em Portugal, sim, sou eu com mais algumas pessoas, acompanhada, que vamos monitorizar todos estes locais e temos indo lá, portanto, de 3 em 3 meses, sim. Ok. O resto, portanto, na Europa temos então os colaboradores, que sem essa rede seria impensável e acho que é também uma das grandes curiosidades acerca deste projeto é realmente incidir sobre uma espécie à escala, portanto, da sua distribuição, não é? Na Europa. Analisando, já agora, temos aqui mais uma pergunta aqui do Uhum. Luís Manuel, mas antes de passar esta pergunta, analisando comparativamente as localizações em Portugal e as localizações nos outros locais da Europa, Portugal parece-nos ser aquele local, portanto, o país que tem mais localizações onde estão, portanto, os aparelhos a fazer as medições. Isto, há Sim. alguma justificação para esta realidade, Helena? Sim, portanto, nós na Europa, portanto, nós estamos a trabalhar, portanto, com uma rede colaborativa, não é? E como tal, até poderá haver mais sítios, por exemplo, nos outros países, mas será um bocadinho difícil, não é? Esses colaboradores irem a vários locais. Em Portugal, quisemos também, como temos também um gradiente climático também conhecido e quisemos também ver com mais pormenor como é que seria a sua distribuição em Portugal. E por isso daí um ênfase mais portanto, de norte até ao limite sul, conhecido na altura, que era Marvão. Agora já sabemos que é também, portanto, em Monchique. O, e, portanto, isto é só apenas, portanto, temos que encarar isto, não é, como um projeto exploratório, mas que daqui já vai sair bastantes resultados e importantes e ter desde a Suécia, não é? Temos sensores na Suécia, mas que depois toda esta variabilidade, não é? Portanto, portanto, nas análises, isso não vai interferir depois, depois nos resultados. O Luís Manuel pergunta isso mesmo. Só um momentinho que ela fugiu-me aqui a pergunta. O Luís Manuel perguntava quais as Uhum, prováveis aplicações práticas que podem resultar deste vosso estudo. uhum. Pois portanto, isto está muito dirigido, não é? Principalmente sendo uma espécie. Portanto, é uma espécie que nós consideramos que portanto, é uma espécie que está quase ameaçada na Europa, que com isto podemos também tentar perceber melhor qual poderá ser, portanto, se o Estatuto de Conservação, não é, está, portanto, atual ou não. Portanto, podemos contribuir para uma atualização deste estudo, deste Estatuto de Conservação e, para além disso, poder ser também aqui um indicador, não é, de alterações climáticas e tentar também com isto, por exemplo, perceber que há sítios que poderão ter que ser, ou chamar a atenção para que determinadas, imaginemos até como nós vimos aqui em Portugal, não é, que está sempre em florestas, não é? Chamar a atenção para a proteção, por exemplo, desse tipo de sítios e o que é que ocorre, o que é que realmente ocorre portanto, nesses sítios, porque nós temos realmente uma ideia, não é? Que quando entramos numa floresta, de facto há uma diminuição, não é? Há aquela diminuição de mais fresco, mas não há essa quantificação. E o que nós precisamos é realmente depois para dar números e, portanto, precisamos destas quantificações.
e penso que isso será importante refletir e depois, portanto, com isto, identificar então esses micro-refúgios, não é, que sejam mais vulneráveis e até fazer uma monitorização a longo prazo para ver se realmente até naquele sítio vai desaparecer, se não vai, e portanto é com esse intuito. Horácio Faria pergunta, indica, parabéns pela excelente exposição. Esta espécie que tem estudado pode ser utilizada como indicador de poluição? Para já não tem sido usada como indicador de poluição. Também não é assim uma espécie tão, por exemplo, não ocorre portanto, em centros urbanos. Portanto, normalmente as espécies que são utilizadas como indicadores de poluição também são mais, portanto, presentes em mais sítios. Esta não ocorre em tantos sítios. Portanto, terá que ser feito outro tipo de estudo, mas não seria, digamos, a melhor escolha para ser utilizada como indicador de poluição. Existirão outras espécies, se calhar, mais Sim, mais propensas sim, para. sim. Maria Matos, diria que a vossa zona de estudo incide mais sobre a zona norte e interior. Pode haver diferentes espécies tendo em conta a orla costeira? Portanto, eu não sei se fui clara, portanto, isto é dirigido a uma espécie-alvo. A Não Maria, existe a Maria Matos, se calhar, está a falar de outras espécies de outras, ou seja, aplicado diferentes. isto a outras espécies. Uh, Será isso, Maria? Boa não noite. sei bem. Boa tarde. Já agora aproveito para agradecer a oportunidade de nos transmitir este tema, porque é realmente um tema muito rico, e daí o meu interesse em fazer algumas questões, em colocar algumas questões. Eu estou na zona oeste, nomeadamente na zona da Lourinhã. Nós temos aqui uma zona que é o Planalto das Cesaredas, é uma zona calcária, é uma zona também com bastantes carvalhos, carrascos, uma zona também rica em musgo, e daí eu estar a fazer esta comparação entre a zona oeste mais junto à orla costeira e a zona do interior mais zona norte, em relação a esta espécie e em relação a outras espécies dentro da mesma categoria, digamos assim. Daí a minha pergunta, o facto de estar junto à orla costeira e mais na zona oeste, se poderia haver uma diferença nomeadamente nesta espécie, tendo em conta também o estado de risco em que ela se encontra. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo interesse. Sim, esta espécie em particular, de facto, não disse, mas, portanto, coloniza, não sei se depois acabei por dizer, talvez não, portanto, coloniza maioritariamente rochas, e rochas, portanto, em diferentes habitats, como eu disse, mais expostos ou, portanto, em florestas, mas sempre portanto, em rochas ácidas. Sabemos que, pronto, nos calcários, não falei sobre isso, mas quando até o meu doutoramento foi exatamente sobre espécies de afloramentos rochosos no norte e centro de Portugal, e há espécies completamente diferentes em zonas ácidas e zonas calcárias. E há, logicamente, espécies muito interessantes sob o ponto de vista até de estatuto de conservação, logicamente, nos calcários. Isto realmente é um estudo muito dirigido, ou seja, muito particular, porque foi dirigido realmente a uma espécie e tendo em conta a sua distribuição, pronto, na Europa, para com isto realmente conseguirmos perceber melhor a sua vulnerabilidade. Mas isto depois dependendo do objetivo, dependendo da pergunta, podemos fazer muitas perguntas, até dirigidas de facto, por exemplo, a comunidades, não só a uma espécie, mas a comunidades. Aqui, porque realmente estes estudos até mais microclimáticos têm sido muito locais. Por exemplo, só num país, e nós quisemos, portanto, ter esta abertura
para, tendo em conta a distribuição, não é? Portanto, de uma espécie, o que é que nós daqui conseguimos retirar com este tipo de dados, não é? Com dados de microclima e o que é que nós realmente ganhamos com este tipo de informação, não é? Como sabemos que são tão sensíveis a condições climáticas locais, que informação extra, não é? Nos poderá dar. E é isso agora que gostaria depois de apresentar, portanto, num próximo artigo, apresentar essa abordagem, não é? Essa abordagem e o que é que realmente isto nos poderá dizer mais sobre esta espécie. Agora, tudo o resto, há muitas espécies, logicamente não é só esta foi uma espécie-alvo, que até poderá ser considerada portanto, como indicadora, não é, de alterações climáticas e um estudo, portanto, a longo prazo, mas há muitas outras espécies, não é, e comunidades que nós também poderíamos monitorizar, não podemos pôr sensor dentro todo lado, mas sim colocar questões pertinentes e pronto. Penso que vou ficar por aqui. Obrigada, Helena, e obrigada, Maria. O Horácio pergunta: conhece algum estudo do género que tenham subjacentes as serras de Santa Luzia e da Arga, no concelho de Viana do Castelo? Sim, conheço bastante bem a Serra d'Arga, estive também, fiz lá bastante trabalho, também no meu doutoramento, lá está, nos afloramentos rochosos. Também tem algumas particularidades interessantes. Tem até um musgo muito, muito interessante, não sei se conhecem, que é o Sfagno, ou seja, não estava entre feiras, mas a zona de Serra d'Arga é tão ali junto, portanto, recebe tanta influência, não é, do oceano, que às vezes mesmo nos próprios afloramentos, com um bocadinho de sol, até aparecem espécies que não seria o típico, não é, de aparecerem. Agora, deste género, portanto, em que estamos aqui a observar portanto, a monitorizar este microclima, não, que eu tenha conhecimento, não. Aliás, é mesmo um estudo piloto, e é com isso que nós agora queremos retirar agora as devidas conclusões. Débora Henriques, obrigada, Helena. Perceberam então que o microclima potencia o aumento da temperatura em locais mais expostos, mas também são as espécies de briófitas que colonizam estes locais que têm maior plasticidade e possuem uma série de adaptações à dessecação. Como poderemos saber até que ponto serão estas espécies capazes de suportar um aumento das temperaturas? Sim, muito, muito interessante. Isto, claro que é apenas um lado. O que eu apresentei é apenas até um lado da vulnerabilidade à temperatura. Depois teremos uma outra perspectiva, não é? Que será essa vulnerabilidade, que é o que nós também queremos também ver melhor, que é em relação à umidade. Que isso será bastante crítico e acho que talvez tenhamos resultados um pouco diferentes. Mas para além disso, acho que agora, depois com estas conclusões, talvez tenhamos que fazer outro tipo de estudos, mais até experimentais, porque como a Débora também diz, como é que nós sabemos que estas espécies vão ser capazes de suportar um aumento de temperatura? Agora só mesmo com também estudos mais experimentais, em que também se tente medir até também a relação também com a fotossíntese. É verdade. Portanto, este estudo depois está muito ligado à fisiologia, não é? Portanto, depois vai se calhar necessitar de outro tipo de análises para realmente percebermos qual é esta tolerância, não é? A verdadeira tolerância ao aumento de temperaturas. Helena, este estudo tem um prazo ou tem um término já definido? Sim, portanto, termina em janeiro de 2025. Portanto, portanto no primeiro trimestre do próximo ano
queremos então submeter portanto, um artigo em que vamos sintetizar, não é, todos estes resultados e então propor uma abordagem e discutir essa abordagem e o que é que ainda falta fazer. Mas esperamos estar em acordo, pelo menos, que pelo menos estes sensores, os tais mais pequenos, que são, portanto, em que os dados são descarregados via, portanto, telemóvel, que possam ficar, lá está, eles têm uma durabilidade de 5 a 10 anos, ainda não sabemos muito bem, e vai variando, não é, conforme também, conforme os sítios, e está, portanto, em acordo com os colaboradores, não é, ir mantendo esta monitorização, agora se calhar não de 3 em 3 meses, mas conforme se calhar a disponibilidade mais de 6 em 6 meses, ou mesmo que seja anualmente. O melhor seria de 6 em 6 meses, porque depois os dados precisam de ser analisados e agora vão começar a ser, são bastantes dados. E, portanto, nós estamos também vamos fazer uma análise, não é? Tendo em conta apenas um ano, não é? Apenas um período de 12 meses. E nós sabemos que isto às vezes, um ano é muito diferente do outro ano, não é? Portanto, quanto mais tempo, não é, estiver, mais conclusões retiraremos e pronto, será esse portanto, o objetivo. Pois fará sentido, não é? Prolongar no tempo para perceber melhor Sim, como é que. Portanto, mas como a Helena estava a dizer, vão manter alguns dos aparelhos nos locais em Portugal, certamente, não é? sim, exatamente. Exatamente, estamos em contacto, já tivemos em Já, contacto já com a têm definidos quais ICNR. são, já têm definidos quais serão eventualmente os locais onde vão manter. Em princípio, para já, talvez todos estes conseguiremos manter. Talvez eu, como estou aqui portanto, no norte, no Porto, mais sediada aqui, talvez mais para o sul, como são agora aqueles mais pequenos, agora tentar talvez estabelecer talvez algumas colaborações mais locais, já temos algumas pessoas em mente. Para depois também tentar minimizar essas deslocações, mas pelo menos, não sei, assim, pelo menos o próximo ano tentar manter todos, sim. Vamos vendo caso a caso, não é? Uhum. Muito obrigada, Helena, e muito obrigada a todos aqueles que colocaram as suas questões Muito e muito obrigada. obrigada a todos pela vossa presença também. Dizer-vos que nós iremos enviar, para além do link da gravação, iremos enviar também o e-mail de contacto da Helena, pelo que poderão contactar a Helena para mais informações ou para algumas questões, ou eventualmente até para a conclusão do próprio estudo que foi aqui apresentado hoje. Dizer-vos mais uma vez muito obrigada. E dizer-vos que o nosso próximo webinar vai ser no próximo dia 8 de janeiro, portanto já em 2025, e vai ser dedicado à Lei do Restauro da Natureza, Desafios e Oportunidades. E teremos como oradora a Carla Pinto Cruz. Vou-vos deixar aqui o link para, se entretanto aqui conseguir, o link aqui da inscrição. E dizer-vos mais uma vez muito obrigada e boas festas a todos e até para o ano. Muito obrigada. Obrigada a todos pelo interesse. Boas festas. Muito obrigada, Helena, mais uma vez. Uhum.